Eu acho que quem anda de bicicleta, a gente tem uma percepção diferente. Quem anda só de carro tem uma percepção diferente da cidade, né? Entre tempo e espaço, porque as pessoas começam a conhecer a cidade pelo tempo, né? Quanto tempo demora para chegar até determinado momento. Quem anda de bicicleta tem uma outra percepção de cidade, de tempo e de espaço, né? A gente passa 27 dias por ano preso no trânsito dentro do carro, né? Quem dirige hoje todas as cidades de São Paulo perde 27 dias, quase um mês por ano parado com estacionamento. E aqui a gente tem um gráfico aqui que é interessante e mostra aqui a relação dentro de uma comunidade que ruas, se o tráfego é light, né, como ele está mostrando ali, você tem uma relação entre as pessoas muito maior no lugar onde você vive, né? Então você vê que a pessoa sai, vai na padaria, visita, vai pegar açúcar no vizinho e tudo mais, e tem uma relação muito forte, né, entre pessoas na comunidade. À medida que esse tráfego vai ficando pesado, passa mais um. Essas relações pessoais, elas vão diminuindo muito, né? Ele mostra, né, percepção de como é a cidade. A gente está imaginando que a cidade é uma cidade que é linear, né? Mas a cidade ela é dessa forma. Eles pegaram todos os dados e colocaram tempo, espaço. Se você sai num determinado horário dentro da cidade, você tem uma cidade que expande, uma cidade muito longe, uma cidade muito próxima, né? Dependendo do tempo, se você sai de Pinheiros, vai para Vila Olinda de manhã, né, essa sua distância pode levar 2 horas para chegar a um determinado lugar. Se você sai um pouco mais tarde, a cidade ela é curta. Então a gente tem isso acontecendo todo o tempo dentro da cidade. Dependendo da forma como você se desloca dentro da cidade, você tem uma cidade muito distante, uma cidade muito curta. 30% das pessoas que dirigem automóveis moram até Florianópolis, isso é fato, né? Que trabalham dentro da região onde moram. Vocês estão no trabalho. 70% das pessoas que usam transporte público moram acima de 6 km. É totalmente inverso. Você pega qualquer cidade, França, qualquer cidade dessas desenvolvida, é justamente encontrar a nossa aqui, porque transporte de carro é o transporte para pobre, né? Óbvio isso, porque o rico que mora perto do trabalho vai ter transporte público para trabalhar, né? Qualquer lugar, qualquer cidade do mundo usa transporte público e o pobre tem que vir no transporte público, demora 5 horas, sei lá quanto, enquanto as pessoas que têm carro, que moram perto do centro, usam carro para dirigir dentro da cidade. Munique tem um departamento de bicicleta, especialmente para bicicleta, que só cuida de bicicleta, né? Esse prédio inteirinho aqui que vocês estão vendo é um prédio na cidade de Belém, que só cuida de bicicletas, que elas planejam, pensam, vivem como fazer a bicicleta ser o veículo principal. Eles têm 1.200 km de ciclovias e tudo mais, e aí eles começaram a fazer o seguinte: colocar todos os ícones de Munique, uma bicicleta junto. Naquelas estátuas tem uma bicicleta, todos os ícones de Munique tem uma bicicleta junto. E toda a cidade tem um trabalho muito... Essa foto é uma foto muito conhecida, como Bogotá, pedestre, pista para pedestre, pista ali para bicicleta, e o do carro lá no canto. Não tem nem asfalto. É isso, né? Bicicleta para todo mundo, é um meio de transporte sustentável, barato, seguro também, apesar de no final do ano passado ter caído, né? Tudo mais, estamos aí. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.